Bel! Oi, Suelen. Tudo bem? Tudo bem? Que bom estar aqui contigo. Hoje o bate-papo vai ser sobre rotinas e expectativas. É isso? É isso aí. E a importância disso, né, para as relações entre pais e filhos. Talvez até pensando, né, como dentro do nosso tema entre gerações, pensando no papel da rede familiar, né, e o envolvimento às vezes de avós, de tias. E de outras pessoas nessa rotina e nessas expectativas. É isso aí. Tem uma questão, né, Suelen, acredito que seja muito frequente, assim, na tua prática clínica, que é justamente, assim, o porquê da rotina, qual a importância da rotina, né? A rotina é tão necessária, assim, para as crianças, a partir de que idade, né? E a gente tem que considerar, então, a questão da faixa etária, né, que a gente está se referindo hoje. Exatamente, né? Por isso a importância da gente estar compartilhando aqui todo esse saber, né, da psicologia e de outras áreas da ciência, porque ajustar a nossa expectativa, aquilo que a criança consegue corresponder, aquilo que é esperado para a sua etapa do desenvolvimento, é uma das primeiras coisas importantes quando a gente pensa em rotina, né? Porque aí tem justamente assim, bom, o que é esperado de uma criança nessa idade diante de uma solicitação de um adulto, diante de algum combinado com ela? É esperado que ela não cumpra aquilo que foi combinado, faz parte da idade ou não? Como manejar, né, algumas respostas que não são as respostas esperadas pelos adultos, né? Exatamente. Acho que essa é uma questão importante, tanto para mais quanto para menos, né? No sentido de que alguns pais podem estar esperando, com expectativas elevadas, considerando a etapa de desenvolvimento dos seus filhos. Outros pais podem estar com expectativas rebaixadas, ou não sei se essa é a melhor expressão, mas não estarem solicitando, né? E demandando e orientando os seus filhos para aquilo que já é esperado e que vai ajudar no desenvolvimento, né? Principalmente no desenvolvimento do que a gente chama de funções executivas. Tem a ver com o bom desenvolvimento do cérebro. Então, ter uma rotina e demandar tarefas, né, dos nossos filhos ajuda no desenvolvimento do cérebro deles. E desde cedo, né, Suelen? Então, enquanto a rotina ajuda a estruturar, a organizar a criança, né? Ela ter clareza, então, que depois do leite tem um momento de conforto, né? Ou então depois do banho tem um momento do leite e depois vem a hora de dormir, ou uma música relaxante. O quanto essa rotina é estruturante, é importante desde cedo. Tu tá falando uma coisa super importante, porque bebês precisam de rotina, né? E o bebês já tem capacidade de ir identificando que existe uma sequência esperada para as coisas. E aí remete a uma outra questão bem importante, que é a seguinte, que eu sempre penso, como é importante a gente saber o que esperar. Sim. Uma criança, enquanto está crescendo, ter uma certa previsibilidade, né? A previsibilidade é uma palavra muito importante, né? O quanto traz a segurança, o quanto está relacionado ao apego seguro, ao ambiente seguro, né? Essa construção da relação com as figuras de apego, essa construção de si mesmo, o quanto vai iniciando nessa etapa, né? Muito, assim, aquele manejo do estresse, né? De um estresse que seja adequado e possível, né? Que não seja algo elevado. A previsibilidade vai manter os níveis de estresse equilibrados, né? Dentro daquilo que a criança consegue lidar para cada etapa do desenvolvimento. É claro que eventos adversos acontecem, né? E aí é uma outra questão. E é importante a gente considerar que dentro da rotina e dentro da previsibilidade, a gente tem que cuidar para não cair numa rigidez, porque a rigidez não faz bem, né? Vão ter momentos em que a flexibilidade vai precisar aparecer aí. Muito. Né? Quando fala rigidez, sempre me remete a uma imagem que tem no livro Cérebro da Criança, que é, né, os pais navegando num barquinho pelo rio, né? E de um lado tem
a margem da rigidez, de outro lado tem a margem do caos. E como é difícil a gente manter esse barquinho no meio do caminho, né? Acho que é um ir e vir, assim. Porque aí tem crenças dos pais, né? Tanto dos cuidadores, pai e mãe, dos responsáveis pela criança, dessa compreensão de limites, dessa compreensão de organização, dessa própria percepção do que representa flexibilidade e rigidez. Porque às vezes é muito subjetivo e tem relação com as histórias de cada um, né? Entre gerações, né, Raquel? Como essas questões assim relacionadas à rotina, expectativas foram exigidas ou passadas nas minhas relações com as minhas figuras parentais que eu posso transpor para minha relação com os meus filhos. Ai, tem tanto sobre esse tema, né, pra gente falar. Uma outra questão, assim, que me veio é o quanto que a gente pode não estar preparado ou não ter habilidades mesmo para conversar com os nossos filhos sobre rotina. Para explicar para eles, né, a importância de algo que a gente está solicitando. Não é apenas apresentar, vai lá e escova os teus dentes, tá? Né? Primeiro, a criança precisa entender por que aquilo é importante. E essa rotina precisa ser construída entre os pais e os filhos, entre crianças e adultos, os responsáveis, né, Sueli? Então, justamente criar um espaço para conversar a respeito dessa necessidade, a importância da gente desligar o eletrônico cedo, né, de dormir no horário que a gente vai combinar, e a questão do sono, no outro dia tá todo mundo mais cansado e tal. Abrir espaço para isso e fazer esses combinados com a criança, que é diferente da imposição, porque eu que sou mais velho estou mandando. Aí a gente entra numa outra relação de autoritarismo, de obediência cega, que a gente vê que tem os seus perigos. Exatamente, que muitas vezes essa postura, né, autoritária, exigente, de uma exigência de obediência cega, ela eleva, incrementa ou até faz surgir comportamentos desadaptativos na criança, né? Comportamentos opositivos, reações, porque muitas vezes a criança acaba se sentindo injustiçada. E aí a gente tem, né, um vídeo onde a gente fala bastante sobre esse sentimento de estar sendo injustiçado, que gera aquela emoção básica que é a raiva. E aí o conflito, o vermelho pode aparecer, o conflito pode se instaurar. E justamente, né, Sueli, quando a gente pensa numa relação de respeito, de conversa, de espaço, esse espaço precisa ser criado, construído, né? E muitas vezes, se a gente tem diante da gente uma pessoa colocando um posicionamento de imposição, de autoritarismo, o que a gente tem? A gente se afasta, né? E a gente quer conexão e proximidade com a criança, né? A gente se afasta, né? Entra num modo mais evitativo ou num modo mais enfrentativo. Isso. E aí a gente enfrenta, questiona. Isso que tu tá falando é bem importante, né? Eu vejo como um exercício de democracia dentro de casa. É óbvio que existe uma relação hierárquica. Né? As crianças, enquanto estão crescendo, elas estão numa etapa de heteronomia. A autonomia delas vem e precisa vir de fora. Esse é um conhecimento bem consolidado, né, do desenvolvimento cognitivo das crianças. Mas é possível a gente ajustar para que a criança já exerça, né, uma participação na construção dessas rotinas, do que é esperado, e com clareza, assim, né? Olha, eu preciso que tu faça tal coisa. E por quê? Isso! Né? E por que é importante? E faz parte dessa construção, porque a autonomia é algo que vai sendo construída e adquirida com o tempo nessa construção, não é do dia para a noite. Agora tu vai te virar sozinho. Né? É assim que a gente pode, então, ajudar os nossos filhos a desenvolverem uma boa autonomia, para que depois eles sejam adultos que conseguem organizar a sua rotina, né, ter uma vida satisfatória, adiar algumas gratificações. E a gente sabe, né, Suelen, que o cérebro da criança ainda está em desenvolvimento, então ela não tem a maturidade, a capacidade do que realmente vem depois. Então, assim, se eu estou jogando videogame agora e a minha mãe me avisa que daqui a meia hora nós temos uma consulta,
dependendo da idade, talvez não tenha percepção do que representa meia hora. Então a criança precisa da orientação da mãe, dos pais, de algum recurso que a gente organize, de um despertador, enfim, de alguma organização com a mãe, para lembrar aquela criança do que vem depois, né? Ótimo. Então, um ponto importante é ter um espaço seguro, de exercício democrático, para fazer combinados. Sim. Essa é uma palavra que eu gosto bastante. Também. É uma ideia que eu gosto bastante. Poder usar recursos, né? Tu tá trazendo a ideia aí de tornar um pouco mais concreto, dependendo da etapa da criança, né? Claro que são situações que precisam ser vistas individualmente, né? Mas tornar concreto através de algo visual, né? Um cartaz da rotina, que pode ser construído em família, né? Um desenho com figuras ou palavras, no momento de encontro ali. Timer ou mostrar, né, a noção de tempo de alguma maneira. E nesse espaço de tempo, o que é possível realizar? Então, se a criança já almoçou, tem ali 1 hora até a escola, o que é possível fazer nesse espaço de tempo? Que aí tem a ver com a expectativa adequada, né? O que eu espero do meu filho. Aí tem que ter um movimento também de autoobservação. Será que a minha própria rotina não está um tanto acelerada para o ritmo que o meu filho consegue acompanhar? E aí vem algo um pouquinho delicado, né? Que a gente olhar para a nossa própria experiência. É o ritmo e é o pacing de cada um, né? A gente sabe o quanto as crianças têm um outro ritmo de observação, um tempo de fazer as coisas, né? Sueli, eu percebo assim o quanto a palavra limite é relacionada a muitas questões subjetivas e de criação de cada um, né? Mas o quanto limite a gente justamente começa a construir nessa rotina, nessa organização da rotina da criança. E eu fico pensando nessa clareza, como tu falou assim, da questão hierárquica, né? Do papel de cada um, né? Então, o papel do pai e da mãe, de cuidar, de orientar, de oferecer tudo que é básico para a criança, né? E que a criança também perceba, né, o papel dela dentro da família, que é esse primeiro exercício de socialização, de convivência, de respeito, de regras, de comprometimento, né? E que depois são limites que serão extrapolados na entrada no segundo sistema importante da vida da criança, que é a escola. Muitas vezes os pais acabam percebendo que existe uma dificuldade nos limites quando a criança entra na escola. Exatamente. Tudo vai sendo colocado à prova, né? E com certeza aí a gente entra no universo das emoções, muitas emoções vão surgir, né? É um ambiente diferente, aumentam as demandas, é esperado gradativamente mais coisas da criança, né? E às vezes isso pode representar um choque para ela, porque as expectativas estavam, dentro daquilo que a gente falou, abaixo do que seria desejável para a sua etapa de vida, para o seu bom desenvolvimento, mais ou menos por aí, né? E a entrada na escola também representa um ajuste na rotina de casa, né? Naquela etapa, na etapa pré-entrada na escola, era de uma maneira. Quando existe a rotina da escola, existe a ida para a escola, né? Então é uma rotina, aí entra a ideia da flexibilidade de novo. Rotinas e expectativas precisam ser revistas ao longo do tempo, de tempos em tempos, né? São como aquelas atualizações que a gente faz no nosso celular, nos nossos aparelhos eletrônicos. Porque a criança está em desenvolvimento, ela está crescendo, né? E coisas novas podem acontecer, né? É isso que eu estava pensando, mudanças no trabalho, né? Desejos, objetivos familiares, individuais dos pais. E aí, né, Suelen, tem um ponto que eu gosto sempre de pensar, que assim, nós estamos sempre aprendendo com as crianças, estamos aprendendo a ser pai e mãe na relação que é diária. E o quanto nós estamos nos transformando e nos ressignificando com as experiências com os nossos filhos, né? E a gente poder dar espaço para isso numa relação
de colaboração e não competição, não de quem obedece e quem é que manda, né? Porque é uma relação de respeito que vai sendo construída desde cedo pro resto da vida. Exatamente, assim, estava pensando sobre isso. Inclui eu recuar um pouco na minha posição, né? Como pai, cuidador, e entender que o meu filho pode fazer uma sugestão dentro dos nossos combinados. Ele pode me dizer se tá bem isso dessa maneira ou se ele tem... Questionar, ver o que pode não estar sendo muito bom para ele, né? E isso não ameaça em nada a figura ali de autoridade do pai, né? Autoridade é cuidado, é orientação. Diferente de autoritarismo. Então, acho que como mensagem final, pensar sobre a nossa intenção a respeito da rotina e orientar as nossas expectativas de acordo com essa intenção. Buscar informação, o que é adequado, esperado, não é esperado, né? Daquela faixa etária, né? A gente observar os valores que estão conectados a essas intenções, quais são os nossos valores individuais e da família, né? E aí temos um outro tema aí pra gente gravar sobre valores. É um tema muito importante e que não pode ser deixado em segundo plano, né? Ou subjetivo, né? Ele tem que estar muito esclarecido, ele tem que estar na parede da nossa casa lá. E como a gente já conversou em outros momentos aqui nos vídeos, né? Quando estamos ativados emocionalmente e nos atrapalhamos, muitas vezes esses valores acabam sendo perdidos, né? É fácil, né? A gente perder eles de vista, assim. Exatamente. A gente espera, né, ter contribuído de alguma maneira sobre esse tema tão importante para nossa vida diária, para a satisfação, né, que a gente tem para a satisfação que a gente tem com a vida que a gente está construindo, né, para aquela sensação de tá tudo certo, tá tudo andando bem, né? Eu tenho uma vida plena. Na maior parte dos dias, eu, além de ajudar os meus filhos a sobreviver, que é a ideia lá do Daniel Siegel, eu também ajudo eles a prosperarem, né? Exatamente. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe, comente, ative lá o sininho.